Mas, Naka, queria que você nos explicasse aqui como fica a nova tabela do imposto de renda. Né? A discussão era sempre de atualizar, né, a isenção, esse valor ficou muito tempo defasado. Agora, essa isenção total para quem ganha até 5 mil, gradual ali para quem ganha até 7.350, foi isso que saiu ali do texto da Câmara. Não há nenhuma garantia de que esse valor vai ser corrigido anualmente. Né? Isso foi até tema de debate ontem. Lá. Exato, mas para o ano que vem isso aparentemente deve estar garantido porque o Senado não vai comprar uma briga de uma medida tão popular quanto essa, né? Yuri, boa tarde. Acho que não, assim, porque diante do poder do placar de ontem, me parece não ser uma briga fácil de se comprar. Mas ontem, é muito interessante sobre este aspecto da atualização, porque ontem, um pouquinho antes ali da votação provavelmente dita, teve até uma situação curiosa, porque o Novo de um lado e do outro lado o PT ou o PSB tinham destaques falando especificamente sobre a atualização futura dessa tabela. Os dois partidos, que são muito diferentes ideologicamente, queriam algum mecanismo que obrigasse o governo a atualizar essa tabela a partir automaticamente a partir dos anos seguintes. Isso até teve um acordo ali de boca com Arthur Lira, ele esqueceu de colocar no texto no relatório final, tiveram de fazer uma mudança ali no último minuto, mas deu certo e o placar foi aquele. A gente separou os números para entender como todo este processo vai chegar ao bolso dos trabalhadores. Então, quem tem renda, salário mensal de até R$5 mil com carteira assinada, a isenção é total, você tem uma renda extra para quem ganha exatamente R$5 mil de mais de R$4.300. É um 14º quase salário. Um salário, né? 80% vai do salário. É quase um 14º salário e este é o grande impacto dessa história. Obviamente, para quem tem valores inferiores aos R$5 mil, é proporcional, mas o valor é menor. Mas isso mostra o impacto. Dá, basicamente, para quem ganha até R$5 mil, um 14º salário. Aí, a partir daí, existe uma escadinha que dá descontos progressivos, ao contrário, né? Então, 75% até 5.500, 50% até 6 mil, 25% 6.500 e aí vai até o zero em 7.350. E aí você tem também um impacto nada desprezível, é menor, né? Porque aqui este pessoal está pagando alguma coisa, mas tem um desconto expressivo. E aí tem um aspecto muito curioso nessa história, Yuri, porque a partir deste momento, então quando chegar o contra-cheque de janeiro de 2026, ou seja, o salário que é pago nos primeiros dias de fevereiro do ano que vem, naquele momento, se nada mudar, a gente vai ter só duas faixas de imposto de renda no Brasil. Vai ser o 22,5, que hoje está entre 4.688 até 5.800, então é de 5 mil a 5.800. E a partir daí, de 5.830 para frente, 27,5. Então, isso mostra como está distorcida esta tabela, né? Porque que ela poderia ter uma escadinha mais gradual. E não vai ter. Então, assim, quem começar a pagar imposto de renda a partir de janeiro de 2026, se nada mudar, será quem ganha a partir de R$5.001, né? Você já vai estar na alíquota de 22,5%. Então, não vai ter uma gradação. Pois é. E aí, Naka, me tira uma dúvida que eu confesso, assim, não peguei o texto final para ler, porque tem duas coisas, né? Primeiro, a gente fala tanto da correção da tabela do imposto de renda, e vale lembrar, essa aqui é uma promessa política da campanha eleitoral de 2022, do então candidato Luiz Inácio Lula da Silva. R$5 mil era praticamente a mesma coisa que 5 salários mínimos. Era, né? Hoje não é mais. Hoje a gente já está falando nem de 4, né? Os salários, 4 salários mínimos, né? Então, já estamos falando aí de um pouco menos. O salário mínimo é corrigido anualmente. Então, com a correção, mesmo que não se tenha esta correção de tabela de imposto de renda, mas aí as pessoas ou entram ou não entram nessa incidência do imposto. Né? Então que é a situação que nos levou até hoje. Né? A régua do imposto de renda ficou paradinha, a régua do salário foi subindo, e aí isso faz com que mais gente vá entrando na mordida do leão. Então, por isso é importante ter um mecanismo, a partir de 2026, que permita algum tipo de atualização. Houve uma discussão ontem lá no Congresso, mas não chegaram a um acordo, até porque tem um argumento de que a lei de responsabilidade fiscal prevê que, se neste caso tiver algum mecanismo para além desta atualização, o próprio Congresso deveria indicar uma fonte de receita, e eles não tinham. Por isso não entrou no texto, segundo Arthur Lira.
todo este movimento, Yuri, deve beneficiar daqui para cima, né? Daqui de 5 mil para baixo, não para cima, 5 mil para baixo de renda, 10 milhões de pessoas, né? Pelo menos 10 milhões de pessoas, e até 7.350, dá uns 14, 15 milhões de brasileiros que vão ter algum alívio no seu orçamento. Em contrapartida, quem que vai pagar essa conta é o imposto mínimo de 10%, que será pago por todo mundo que tem renda mensal a partir de R$50 mil. E isso vai gerar, segundo o governo, a compensação disso. Seriam apenas 140 mil CPFs que vão pagar imposto a mais para essas pessoas. Esse dinheiro aqui, especialmente nas faixas de 5 mil para baixo, é consumo na veia. Sim. Porque é um tipo de consumidor que tem pouca poupança, infelizmente. Então, se tem ali R$100, R$500 a mais no caixa, vai gastar. Acaba gastando, exatamente. Né? Tomara que também sirva para ampliar aí a educação financeira das pessoas, que as pessoas consigam, já que estava vivendo sem esse dinheiro, consigam de alguma forma ali ter um pouco mais de proteção. E acho que é um ponto importante, eu ia até comentar um pouco antes que você estava falando, Naka, você falou o Olerite de janeiro de 2026, que é pago em fevereiro. Exatamente. Né? Então, para o pessoal ficar atento, vai chegar lá, chegar o mês de janeiro e falar, ué, como assim me cobraram? Calma, porque em janeiro você recebe o salário de dezembro. Né? Tem essa defasagem de tempo, né? Então a boa notícia mesmo vai ser igual o carnaval, vai chegar em fevereiro. Fevereiro do ano que vem, todo mundo vai ter mais dinheiro no bolso. Então, vá com calma, mas vá comemorar o carnaval. E lembrando, né? Exato, o carnaval vai ser animado, então. Mas lembrando, né? Porque mês de janeiro é aquele mês que começa a cair matrícula escolar, imposto de IPVA, IPTU começa a ser cobrado. Então, também já vai tentando guardar o 13º, né? É importante, e claro, isso é importante também, porque aqui a gente está falando estritamente de renda formal, mercado de trabalho formal, que teve crescimento, né? A gente tem visto o índice de desemprego cair, mas aquele pessoal que é informal ou que é PJ, né? Que recebe, tem uma série de outros mecanismos que não vão ter esse efeito direto. Mas quem tem algum tipo de renda formal, seja pela força do trabalho, seja por aluguel, né, por essas outras fontes que são ali tributadas oficialmente, vai ter esse tipo de benefício. Né? Exatamente. E aí um aspecto interessante é que aqueles 140 mil CPFs, Yuri, muito rapidamente, que vão passar a pagar imposto mínimo de 10%, é uma faixa da nossa sociedade que poupa bastante. Então, muitos economistas acham que este dinheiro, para essas 140 mil pessoas, deixará de ser poupado, não haverá queda do consumo dessas famílias. Então, é efetivamente dinheiro na veia do consumo. Isso é bom para a economia, é bom para o comércio, é bom para a indústria, para os serviços, mas pode gerar uma preocupação lá no comecinho da Asa Sul, no Banco Central, em Brasília, porque isso pode aumentar a pressão inflacionária. Sem dúvida alguma, ficaremos de olho e sem, né, esse quórum aí de unanimidade entre os votantes, né, como tinha 494, o artigo 17, para quem está entendendo, o que é essa estrelinha artigo 17? É o artigo que fala do presidente da sessão, quem é o presidente da Câmara, não vota porque está comandando os trabalhos, neste caso tem nome e sobrenome atualmente, Hugo Mota, mas dos demais 493 presentes à sessão, todos votaram de forma unânime, ficaram de fora aí da votação 17, né? Tem 17 deputados, agora fugiu o número ali. Mas enfim, tem alguns deputados ausentes, 19 deputados que não marcaram presença, né, dos 513, mas enfim, de qualquer modo, foi uma votação unânime entre os presentes, como você estava detalhando. A ver agora como o Senado aí vai trazer essa votação ali. Dificilmente algum senador vai nadar contra essa maré, tanto na Câmara quanto no Senado. Neste caso, está tudo em harmonia entre as duas casas do Congresso Nacional. Quem diria? Agora, ficar de olho como é que vai ser o fechamento das contas públicas, né? Se de fato a compensação vai fazer. Mas, Nakagawa, muito obrigado por enquanto, meu caro.